Meu nome é Claudiana, estou na função de diretora de ensino aqui da rede municipal. Moro no distrito de Poço Fundo, do município de Santa Cruz do Capibaribe. E nós estamos aqui hoje, subimos a serra, onde fica localizado o cruzeiro, para gravar mais um vídeo da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, com o tema O Lugar Onde Eu Vivo. E vou falar um pouco a respeito de Poço Fundo, né? Um pouco do conhecimento empírico adquirido, né? Que vou passar dos mais velhos para os mais novos aqui no nosso distrito, que fala um pouco a respeito de Poço Fundo. Já tenho pesquisado na internet, tenho pesquisado em alguns livros, mas não tenho encontrado ainda registros concretos. As informações que nós temos aqui, que a maioria da população aqui de Poço Fundo tem, a respeito desse conhecimento, como eu já falei, de conhecimento que é passado dos mais velhos para os mais novos. E Poço Fundo é um distrito, como eu já falei, do município de Santa Cruz do Capibaribe, onde tem um açude belíssimo. É conhecido como a terra do doce, a terra da modinha, porque aqui tem um doce caseiro que toda a população precisava conhecer, esse doce de Poço Fundo. É conhecido como a terra da modinha porque aqui os comerciantes, né, os fabricantes, como já foi falado um pouco, vai ser falado um pouco a respeito das confecções que chegaram aqui há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Na época ainda era conhecido como a sulanca, né, e aí faziam coberta, esse tipo de coisa. Hoje é a terra da modinha, porque aqui em Poço Fundo dificilmente se produz uma blusa por mais de 15 dias. Geralmente as confecções daqui, a cada 15 dias está trocando o modelo dessas blusas, por isso é conhecido como a terra da modinha também. Aqui em Poço Fundo fica às margens do rio Capibaribe. Se você vier visitar nosso distrito, você, além de encontrar esse doce maravilhoso, a modinha, você vai encontrar o forró da terceira idade. Você vai conhecer a igreja mais antiga da nossa região, que está se aproximando de 310 anos. Temos também a igreja evangélica mais antiga também aqui do município. Então, Poço Fundo é um lugar tem um povo acolhedor e que tem toda uma história para que as pessoas possam conhecer. Se você subir a serra, que tem acesso ao cruzeiro, você vai ter uma visão maravilhosa, você vai ver a nossa caatinga, uma vegetação muito forte, né, que mesmo ficando há algum tempo sem chuva, mesmo assim com duas seguidas, aos poucos eles começa a ficar tudo verde novamente e os galhos secos eu diria que dão algo especial a essa paisagem. Você também, para quem gosta do ecoturismo, você pode conhecer também a Serra da Onça, que fica próximo aqui ao nosso distrito, faz parte também aqui do município de Santa Cruz, e que você vai subir, vai gostar demais de conhecer. Então, eu acho que é isso. Poço Fundo é uma terra de um povo guerreiro, sabe? Que se ajuda, acolhedor e que tem uma linda história. A comunidade de Poço Fundo remonta ao século XVIII, o seu povoamento. Esse povoamento se dá justamente ao avanço do gado ao longo do rio Capibaribe. Precisamente em 1727, João Cavalcante e Pedro Velho Barreto solicitam à coroa portuguesa uma doação de terras, precisamente a quantidade de 6 léguas, para a criação de gado na ribeira do Capibaribe. Essa ribeira é justamente na região de Poço Fundo. Na doação cita precisamente a comunidade de Poço Fundo, onde em suas marcações pega do ponto Poço Fundo até a Pedra Lisa, que fica mais acima do rio Capibaribe. Essa dimensão de 6 léguas é uma escritura, podemos dizer assim, que essa doação da Seis Maria para esses 2 fazendeiros, um deles era um coronel, que na época fez com que essa localidade iniciasse a criação de gados, isso em 1727. Antes disso, nós podemos confirmar que a comunidade de Poço Fundo já existia. Precisamente em uma das reformas da igreja de Poço Fundo,
realizadas pelo padre Bianchi Xavier em sua passagem na década de 80, início da década de 90. Nenhuma dessas reformas foi encontrado um tijolo na construção da capela da comunidade de Poço Fundo que datava a seguinte informação: esta de 1717. Essa datação confirma a construção daquela comunidade, a construção daquele templo dedicado a Santo Antônio, lá na comunidade de Poço Fundo. Esta comunidade tem uma ligação com a comunidade mais acima, conhecida como a comunidade do Jacu. Lá também existe uma igreja dedicada a Santo Antônio. Precisamente nas pesquisas nós podemos fazer uma ligação justamente da catequização aos índios ao longo do rio Capibaribe. E essa catequização, anteriormente realizada pelos jesuítas e posteriormente pelos capuchinhos. E por isso que fizemos essa ligação nas pesquisas, que justamente a devoção a Santo Antônio, essa ligação aos capuchinhos na sua evangelização dos índios ao longo do rio Capibaribe. Nessa comunidade, podemos observar que a sua formação, a igreja central e as casas em forma de quadrado remontam precisamente e direcionam para as nossas pesquisas como uma comunidade indígena de catequização. Então, essa formação da comunidade de Poço Fundo, podemos falar que se deu precisamente baseada na catequização ao longo do rio Capibaribe dos povos indígenas, que ali povoaram, que ali na margem do Capibaribe tiveram essa presença dos capuchinhos na catequização. Então a comunidade de Poço Fundo, levando em consideração a construção de sua igreja e a construção da igreja matriz aqui da área urbana da cidade de Santa Cruz de Capibaribe, a igreja de Poço Fundo é mais velha do que a nossa igreja matriz, levando em conta que a nossa finalização da construção da igreja matriz, realizada por o padre Biapina, é de 1874. Levando em consideração que a sua antiga capela, nós não temos uma datação precisa para informar quando foi erguida a primeira capela da comunidade de Santa Cruz. Poderá ser, inclusive, até mais velha, quem sabe, de Poço Fundo, mas a capela de Poço Fundo, ela tem essa datação de 1713, através da sua reforma que foi realizada pelo padre Bianchi Xavier, que encontrou esse tijolo com essa datação. Mas a comunidade de Poço Fundo, dentro do território da cidade de Santa Cruz de Capibaribe, é a comunidade mais velha aqui de nossa cidade. Então, Poço Fundo tem toda essa história que remonta a esse povoamento indígena, essa situação de catequização, que a gente tem essas duas vertentes de pesquisa, uma levando aos jesuítas e a outra com a chegada dos capuchinhos na catequização do Vale do Capibaribe dos indígenas. Então, Poço Fundo, entre todas as suas culturas, levando em consideração a sua situação hoteleira, que no passado, por ser uma rota que ligava ao interior, também levava com que essas pessoas ficassem hospedadas na comunidade de Poço Fundo, como também o início do doce de Poço Fundo, a comercialização que era oferecido aquele doce nessas pousadas e posteriormente foi ganhando essa presença na comunidade e na região, da sua fama do melhor doce da região, que é o doce de Poço Fundo. Então a história de catequização indígena, a história do interior de Pernambuco, a história do Vale do Capibaribe, precisamente aqui, através dessa doação das Seis Marias da Coroa, para a criação do gado no interior de Pernambuco, nós podemos confirmar que a sua primeira escritura pública de doação de terras foi em 1727, a esses dois senhores que ali começaram a criação de gado e posteriormente o seu crescimento da comunidade de Poço Fundo. Então essa é a história do início da povoação lá de Poço Fundo. O nome de Poço Fundo remonta basicamente a
um pequeno chamado, ali onde temos hoje a parede do açude, que os mais velhos contaram, que ali existia um poço muito fundo, que nos períodos de seca, esse poço juntava, preservava, acumulava por alguns anos água, para manter a comunidade, aquelas pessoas que ali residiam naquela localidade. Então, Poço Fundo, esse nome remonta justamente essa realidade desse poço profundo, esse poço fundo, que existia ali ao lado, da comunidade, que é às margens do Rio Capibaribe, como também a sua formação, a igreja de 1713 e a doação de terra a esses dois que solicitaram a coroa, que chamavam da Seis Maria, em 1727. Olá pessoal, nós estamos aqui para participar da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, cujo tema é o lugar onde vivo. Meu nome é Bruno César, eu tenho formação em Teologia, História e Filosofia, uma especialização em História do Nordeste do Brasil, com mestrado em Ciência e Religião e doutorando em Ciência da Religião, e tenho o prazer de estar com vocês aqui para falar um pouco sobre a história aqui em Poço Fundo, é o distrito da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Nós sabemos que o ser humano é um ser holístico com várias dimensões, e uma dessas dimensões é a religiosidade. A religiosidade está presente em todas as áreas da vida do ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte, em todo o ciclo que completa o seu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. Aqui em Poço Fundo, nós estamos para avaliar um pouco acerca da história desse distrito e que relação existe entre a história e a sua religiosidade. Nós estamos em frente à Igreja de Santo Antônio, essa é uma relíquia histórica, uma relíquia da religiosidade. Esta igreja está aqui, fundada aqui, construída aqui, esta sede, desde 1713, pouco mais de 300, nós vamos completar 310 anos aqui de fundação dessa igreja. Até pouco tempo, a história dessa igreja era completamente desconhecida. Não sabíamos exatamente de onde ela tinha vindo, como ela tinha chegado aqui, há quanto tempo ela estava. Foi graças a trabalho de estudantes da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que estavam vasculhando a história dessas paróquias, tentando estudar como se processou a sua construção, a sua formação, quando chegaram, onde, enfim, com a intenção de compreender melhor a sua história, melhor a sua identidade. Descobrimos então documentos que remontam até Portugal, datando da construção dessa igreja de 1713. Então essa é uma preciosidade para nós, essa é uma das igrejas mais antigas, não somente aqui da região de Poço Fundo, Santa Cruz, mas até do agreste todo pernambucano. Então é uma igreja com muitos anos de existência e até hoje ela tem estado aqui com uma relevância significativa aqui na comunidade de Poço Fundo, tendo programações durante a semana e até final de semana, reuniões de oração, reunião com um terço de homens e missas todos os domingos aqui, de modo que é uma igreja ainda atuante aqui no distrito de Poço Fundo. É com muito prazer que a gente conta essa história para vocês, esperamos que ela tenha contribuído para o enriquecimento do conhecimento da rapaziada. Um abraço a todos. Olá pessoal, a gente está aqui para participar da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, cujo tema é o lugar onde vivo. E aqui nós estamos em Poço Fundo para falar um pouco para vocês, resgatar um pouco da história daqui, desse lugar, uma história bonita, e também das contribuições e a relação que existe entre religião e sociedade. Nós sabemos que o nosso país é um país que majoritariamente tem estado envolvido com a fé cristã e muito especificamente o catolicismo e o protestantismo. Aqui nós temos um pouco da história do protestantismo sendo contada no agreste. Essa história começa no início do século, por volta de 1916. É quando missionários de tradição congregacional protestante chegam aqui na região de Poço Fundo. Na verdade, esses congregacionais chegam no Brasil desde 1855 com os missionários Robert Calley e sua esposa Sarah Calley. Eles vêm da Inglaterra, vêm aqui para o Brasil, começam seu trabalho pelo Rio de Janeiro e se espalham em todas as regiões aqui. Chegando na década de 1870 aqui em Pernambuco.
E por volta de 1916, nós já temos expressões de missionários protestantes passeando por essas terras aqui do Agreste, mais especificamente aqui em Poço Fundo. Foi o missionário William Forsyth o grande responsável por expandir o trabalho de evangelização protestante aqui nessa região. Ele começa vindo esporadicamente, algumas vezes no mês, e era aqui nesse lugar que ele se encontrava, amarrava o seu cavalo ali, e saía com irmãos dessa comunidade para fazer o seu trabalho de evangelização, anunciando acerca de sua fé protestante. Já na década de 30, muitas pessoas começaram a aderir à mensagem congregacional, à mensagem protestante naquela época. E foi então que em 1936 tivemos a construção do primeiro templo protestante aqui nessa região, o templo da Igreja Congregacional, como vocês veem aqui. Esses irmãos começaram a multiplicar-se nesse espaço, nesse lugar, muitas pessoas vinham para ouvir o Evangelho aqui, e em 36 eles construíram esse templo. Cerca de 10 anos depois nós tivemos uma grande cheia aqui do Rio Capibaribe. E essa cheia chegou aqui até a igreja, vocês podem observar uma marca em azul ali, essa é uma marca histórica, o nível da água subiu até ali e causou muita destruição nessa região, e a igreja evidentemente foi afetada. Isso trouxe muito desânimo, muita tristeza, porque com muito esforço haviam se reunido para construir esse templo. E no meio de todo esse desastre natural que foi essa enchente, um ponto de esperança para aquela comunidade religiosa aconteceu quando eles, ao entrarem e observarem todos os destroços ali, perceberem que havia uma Bíblia, essa aqui que nós estamos em mão, essa Bíblia estava intacta em cima da mesa, e foi a única coisa que não havia sido destruída ali pelas águas que tomaram a igreja. Isso deu força àquela comunidade, força de fé, né? Seu sentimento de pertença à fé cristã, à fé protestante, foi aguçado, e a partir daí eles tomaram fôlego para fazer a reforma da igreja, cuidar da igreja, enfim, e começar todo o seu trabalho de evangelização. Era um tempo muito difícil, eles viajavam a cavalo quilômetros e quilômetros para compartilhar a mensagem que eles entendiam ser a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Essa é uma história bonita que nós precisamos sempre guardar e resgatar em nosso coração e em nossa mente. Agora, em 2011, nós tivemos a restauração do templo da igreja de Poço Fundo, e ela fica sendo então um monumento histórico também aqui dessa região, representando a fé protestante e os primeiros passos da mensagem missionária protestante nessa nossa região de Poço Fundo. Eu espero que você tenha degustado bem essa história e que ela tenha contribuído para o seu crescimento. Um forte abraço a todos vocês. Com o processo que é natural de urbanização, ocorre um fato interessante, que é o fato da migração de algumas pessoas que estavam na igreja e passam agora a migrar em direção à cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que estava no processo de urbanização e de crescimento, e como todas as comunidades interioranas, como acontece em todos esses casos, há também esse processo de migração e de mudança de algumas pessoas, inclusive da própria igreja. A igreja, que contava com muitas pessoas, uma média de mais de 150 pessoas naquela época, agora então começa a sofrer com essa mudança, as pessoas saindo. Muitas delas vieram para cá, para o centro do que seria a vila, hoje distrito de Poço Fundo. E chegando aqui, a primeira decisão deles foi construir um outro templo, para que as pessoas que estivessem habitando aqui tivessem a oportunidade de prestar culto ao seu Deus, segundo o seu sentimento de pertença religiosa, que era o protestantismo naquele contexto. Então, a igreja lá, o templo lá, continuou para ter reuniões esporádicas, as pessoas indo ali, às vezes, uma vez ao mês ou um pouco mais. Mas o centro de atividade religiosa começou a concentrar-se aqui. Então, essa é a nova Igreja Congregacional de Poço Fundo, que passa a desenvolver as suas atividades aqui agora com os irmãos que moram nessa região e não mais naquela antiga congregação como nós vimos. Essa também é parte da curiosidade da história do protestantismo e da Igreja Congregacional, que atua aqui nessa região do Agreste e mais especificamente aqui no distrito de Poço Fundo. Olá, meu nome é Rubens, estou aqui participando da Olimpíada da Língua Portuguesa, aqui na cidade, no distrito de Poço Fundo, falando um pouco do que a minha família sobrevive há vários anos. Já vem da minha avó há 57 anos,
é a tradução já do doce caseiro aqui desta vila. E a gente participa aqui desse vídeo, apoio da Secretaria da Educação de Santa Cruz do Capibaribe. Através do doce caseiro, a nossa família, esse tempo todo, sobrevive desse doce. Na simplicidade, eu, através da minha mãe, que continuou os trabalhos da minha avó, como antes, há 57 anos, e minha mãe deu continuidade a esse movimento, passou 42 anos fazendo doce. E hoje, até hoje, da minha mãe, eu como filho dela, continuei e até hoje ainda sobrevivo comerciando esses doces aqui na nossa vila e vendendo na cidade de Santa Cruz do Capibaribe com apoio de todos. Arnaldo Vitorino, geógrafo, ex-professor, né? O professor sempre é professor. Mas aqui mais uma vez a convite da Secretaria de Educação para o tema Olimpíada da Língua Portuguesa. Trabalho aqui pela Secretaria de Educação e o tema é o lugar onde eu vivo. Então hoje eu fui convidado para a gente falar um pouco sobre, um pouco de conhecimento que tenho sobre a Serra de Onça, ou seria o Serrote de Onça, né? Uma serra, geralmente ela tem uma altitude maior. Nos meios geográficos, a gente, de acordo com a altitude, a gente dá um nome para serra, serrote, morro, rochedo, né? E ela é considerada mais um rochedo do que o próprio nome serra. Então a gente tem esse belo local aqui no distrito de Poço Fundo, Santa Cruz do Capibaribe, onde aos poucos está se abrindo para o turismo também. Uma formação rochosa de granito gneiser, né? Onde seu entorno está bem preservado. E essa preservação desse entorno lá está se dando também por conta da visitação que o pessoal está fazendo lá. Tanto o pessoal da Vila de Poço Fundo, que sempre faz caminhada ali para observar pôr do sol, observar a natureza. Como o local é bem, vamos dizer assim, bem gostoso de fazer caminhadas. É uma trilha de no máximo 2 km da Vila de Poço Fundo até o topo do rochedo. E de lá tem uma vista do horizonte incrível. Da região em torno lá você tem 360 graus. Na Vila do Pará você tem esse mesmo visual também. Isso só ajuda para que o turista comece a chegar por ali. Opa! E o turista chegando por ali, ele está indo aqui de Santa Cruz, de Pão de Açúcar, já de alguns municípios, até mesmo de Brejo. Está chegando pessoas ali para visitar aquele rochedo. Ele tem uma vista incrível e por ser uma pedra totalmente descoberta, ela não tem vegetação na parte dela em cima, a não ser alguns cactos. A pedra é limpa mesmo, é vamos dizer assim, um rochedo nu, despido de vegetação. Em torno dele, poucos quilômetros, talvez 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros no máximo, tem locais com pinturas rupestres. Tem no açude de Poço Fundo, a barragem ali, e outra serra no entorno dele também que tem gravuras, pinturas rupestres, e no sítio Carrapicho. Ele está numa localização ali, devido a eu ter explorado pouco aquele local, eu acredito que pode ser encontrado gravuras rupestres também por ali. Gravuras ou pinturas rupestres. Ainda não cheguei a explorar com muito tempo, muita paciência. Eu me dedico muito à Serra do Pará, ao Rio Capibaribe. E o ponto lá na Serra de Onça, ele em breve vai ser mais um atrativo de turismo para Santa Cruz e para a Vila de Poço Fundo, né? Até tem um grupo lá de Instagram, na Vila de Poço Fundo, onde eles chamam que é a Serra de Onça Oficial. E esse grupo lá até sugeri para eles para que eles entrassem em contato com a prefeitura, para que, se possível, fizessem um cruzeirinho lá em cima, né?
que seria mais um atrativo? De repente, Poço Fundo teria uma via sacra. No período da Semana Santa, da Páscoa, o pessoal se dirigia de Poço Fundo até o topo da serra lá, em orações. Vamos dizer, hoje por conta da gente estar... Hoje não pode nem se dizer quem é católico, nem quem não é católico, né? Tanta complicação nos meios sociais que mais um cruzeirinho ali seria bem visto. Um chegar ali pequenininho, um cruzeiro dá legal. E todos os dias lá, de manhã e à tarde, sempre tem pessoas visitando aquele local. Vale a pena visitar, conhecer lá. Um local fantástico para ver um pôr de sol, uma noite de lua também. E está próximo da vila, né? Então, por enquanto, o pessoal começou essas visitações. Depois desse problema de Covid, muita gente partiu para o lado da caminhada, de fazer trilhas, caminhar, ciclismo, tudo. E tem chegado bastante pessoas no povoado de Poço Fundo e também na Serra de Onça, que é um local que é o ponto turístico de Poço Fundo no momento está sendo esse. No período das chuvas é a barragem, né? Você sai para lá para banho, tudo. Mas Serra de Onça é um local para você ir todo tempo. Com chuva ou sem chuva, vale a pena conhecer aquele local que é muito bonito. Então o que eu diria também, para a gente estar finalizando esse papo aqui, é que venham conhecer Serra de Onça. Vale a pena, né? Então que os guias de turismo que a gente tem na Serra do Pará, que também oriente as pessoas para conhecerem Serra de Onça. Venham com eles para cá, que vale a pena conhecer o Serrote de Onça, ou Serra de Onça, como é popularmente conhecido lá na vila de Poço Fundo, tá certo? É um convite que vale a pena. Uma caminhada pequena, no final da tarde, ou começo da manhã, que você faz até lá. E mesmo durante o horário do dia. O local tem muito a ser conhecido, é local onde já tivemos explorações com pessoas de biologia da Universidade Rural, da Federal, e acharam um local super interessante por ele estar bem conservado a sua vegetação de caatinga e de cactos. Então vale a pena conhecer esse local. Vamos conhecer Serra de Onça. Eu sou Raimunda, aqui de Poço Fundo, convidada por Claudinha, e vim fazer uma entrevista sobre quando chegou a Sulanca em Poço Fundo. A idade, os anos, não estou lembrada, 58, 57. Quem fornecia em Poço Fundo era Chico de Deda. Trazia costura para aqui. Floriano Mestre também já deu costura aqui. Eu e minha mãe, nós ia a pé daqui no Arapuá buscar costura para fazer. Bem baratinho. Aí Chico de Deda dava muita costura aqui ao povo. Era coberta, era brusa, era xotinho. E o irmão de Antonino também dava costura. A minha menina costurava para ele, já não é, mas na minha época mesmo, era Chico de Deda e Floriano Mestre que dava costura aqui em Poço Fundo. Aí mãe fazia coberta e eu ajudava ela. Não existia carro nem moto naquela época. A gente ia a pé, daqui no Arapuá, que é longe, daqui no Arapuá, levar as costuras. Bem baratinha para receber. Aí a gente só era o que a gente fazia aqui, era isso. Hoje em dia todo mundo costura, tem seus fabricos. Mas na época passada, era mesmo assim, meu filho, era muito difícil. Só quem vinha trazer aqui era Chico de Deda. Aquele homem está num canto bom, onde ele morreu, está num cantinho bom que ele forneceu muita costura em Poço Fundo para a gente, graças a Deus. E os primeiros fabricantes daqui, quando começou a fabricar Sulanca, era eu, com Madiné, a mulher do finado Cazuza, que todos os dias já faleceram, minha mãe, e depois outras pessoas, mas primeiramente mesmo era eu e com Madiné. Nós costurávamos e levávamos para vender em Santa Cruz. Depois de Chico de Deda, já foi começando pouquinha coisa. Eu tinha uma máquina, comprei uma máquina, era um sacrifício tão grande para botar a linha, que eu pedi uma tarde de serviço para colocar a linha numa máquina overlock, daquelas antigas. Porque eu não sabia, hoje em dia a coisa está muito moderna, mas no passado, faz uns 40 anos, né, mais ou menos, que esse povo costurava aqui e trabalhava. Muito sacrifício, que agora a coisa está muito boa. Mas no passado, eu lembro de tudo, viu? A vida da gente era uma vida muito
assim, sofrida, né? Pra sair daqui no Arapuá, a pé, levar a costura. Eles iam trazer, mas para levar não ia levar. Às vezes Chico de Deda vinha buscar, era uma pessoa boa. Chico de Deda de Santa Cruz do Capibaribe ali, era uma pessoa, para os hospitais e para a costura, ele era só em Santa Cruz, graças a Deus. Eu sou muito teimosa, não deixei o ramo. Já me aposentei, mas ainda faço umas costurinhas, gosto muito de trabalhar. Fui criada trabalhando, com 5 anos eu já rodava numa máquina, minha mãe me ensinando. Eu já costurava. Aí hoje em dia eu ainda faço, mais pouco agora, né? Mas ainda trabalho. Ainda vivo trabalhando. Na feira quem leva é meus meninos, eu não estou indo, mas sempre trabalho. E gosto de trabalhar, graças a Deus. E tenho muita saúde, estou aproveitando a vida, né? Enquanto não mata as botas. Se morrer, sou defunta, né? Meu nome é Gabriela Santos, sou do distrito de Poço Fundo. Estou aqui para participar da Olimpíada de Língua Portuguesa, onde o tema é o lugar onde vivo. Vou contar um pouquinho da minha história na Sulanca e o que a Sulanca causou na minha família. Eu comecei aos 8 anos ver minha mãe confeccionando roupas particulares. Então ela fabricava peças particulares e chegou a Sulanca em Poço Fundo. Então ela se envolveu na Sulanca e junto fomos nós, né? Os filhos. E daí então ela começou a fazer as confecções, produzir sua própria confecção e levar para a feira. Era a feira aqui em Santa Cruz e em Caruaru. Em Caruaru eu lembro que ela me colocava no chão, colocava um pano, forrava uma lona, botava um balaio, colocava as peças dentro do balaio e no chão, e os clientes vinham e faziam compras. E daí a gente foi gostando, foi crescendo, a confecção foi aumentando. Hoje em dia a gente produz moda, né? Hoje em dia a gente está produzindo moda. E uma coisa muito importante, a gente nunca deixou de estudar, tá? A gente trabalhava, mas a gente estudava também. Ela sempre dizia as horas certas de trabalho e de estudo, tá? Estudar é importante, tá? Então estude. Faz um diferencial muito grande na nossa vida, tá? Trabalho é bom, mas estudar é melhor ainda. Enfim, hoje em dia, sou proprietária de uma marca no nome Garota Show, que vem crescendo aí no mercado. Fico muito feliz, porque eu venho de muitos anos nessa fase, foi mudando, e agora com esse mundo digital, né, que a gente tá muito evoluído e a gente pensa em crescer muito, a gente está crescendo bastante e para mim eu fico muito feliz, tá? Para mim é maravilhoso o que está acontecendo. Teve essas mudanças em questão do Covid-19, veio a mudança, né? E junto veio a mudança de trabalho, né? Muita venda agora online. O mundo digital agora está tomando conta e a gente se adaptou a tudo bem rápido, foi tudo muito rápido e a gente foi se adaptando à moda e ao mundo digital. E hoje em dia estamos aqui para apresentar muita coisa linda, muita coisa maravilhosa, muita moda. A mulher, essa mulher maravilhosa, gosta de moda, gosta de se vestir bem, de se apresentar bem, quer looks toda semana. Então a gente corre e produz toda semana uma coleção linda, maravilhosa. Igual aqui em Santa Cruz, Poço Fundo e região, né? Todo mundo hoje em dia está confeccionando moda de qualidade, viu? Com bastante qualidade, que acho que é o essencial, a qualidade que a gente hoje em dia produz. E foi um prazer, tá? De ter sido convidada e passar um pouco da minha história aqui para tantas pessoas que vai se identificar como eu, que começou de criança, tá, gente? Se envolvemos, se apaixonamos pela confecção e hoje em dia fazemos moda. Muito obrigada, tá? Foi um prazer. E quero também agradecer a equipe da Secretaria de Educação, que está de parabéns, tá? Que
está fazendo esse projeto muito maravilhoso, muito importante, essa videoaula, tá? Espero que todos gostem e eles estão de parabéns, tá? Muito obrigada.